tarde, bom dia, boa noite, eu não sei, né? Que horário que você vai assistir esse vídeo, mas seja bem-vindo para mais um compartilhar sobre família e outras coisinhas. Hoje o nosso assunto tá tem tudo a ver. O nosso assunto hoje é sobre igreja, ser igreja. E compartilhar uma palavra que é uma reavaliação pessoal do que é ser igreja. Então, a igreja vem do grego eclésia e ela é muito mais que uma comunidade, uma assembleia, uma congregação ou um aglomerado de pessoas reunidas. Igreja é um grupo de pessoas chamadas por Jesus dentre a humanidade para o louvor da sua glória. Então, nesse tempo em que as pessoas dizem, a igreja está fechada, mas nós sabemos que o templo onde Deus habita hoje não é um templo feito de tijolo ou de madeira. Nós somos pedras vivas dessa construção chamada igreja. E nós glorificamos a Deus porque Ele nos escolheu para que nós sejamos pedra nesse edifício chamado igreja. Então a igreja tem um aspecto visível, que é o caso da instituição, o prédio, sei lá, CNPJ, a luz que ela paga, a água, os seus compromissos, a sua diretoria, o seu presbitério, conforme cada uma é organizada. Mas ela também tem um aspecto invisível, um aspecto triunfante e que tem uma missão. Sim, nós como igreja, eu e você, somos igreja e nós temos uma missão. Quando Jesus disse assim, ide por todo mundo e pregai o evangelho e fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas essas coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então a igreja já nasce com uma missão, que é essa missão de anunciar as boas novas, de pregar, de evangelizar, de discipular, de ensinar o que Jesus ensinou. Nós não temos que ficar inventando ensinos, não. A igreja, ser igreja do Senhor, é ser comunicativo, porque a igreja se comunica. Então ela está comunicando as boas novas. Você é igreja, você tem que estar comunicando, mas não comunicando só por falar, mas cheios do Espírito Santo, de forma que a gente fale e todos possam compreender, porque assim aconteceu na igreja de Atos. Eles falavam e todos entendiam o que eles falavam. E eles falavam sobre o quê? Sobre Deus, sobre o homem, sobre o pecado, sobre quem nós somos. E quem nós somos enquanto igreja? Nós somos filhos de Deus, mas nós somos servos de Cristo. É a visão dos apóstolos. Se você for em Romanos, Filipenses, Tito, Filemão, Tiago, 1 Pedro e Judas 1, sempre na abertura dessas cartas, eles dizem assim, nós somos chamados pela misericórdia para sermos servos de Cristo. Como igreja, nós temos uma mensagem poderosa. Essa igreja que se comunica, essa igreja que é a Babel às avessas, onde as pessoas não se entendem, mas quando chegam nessa comunhão, começam a se entender. Nós temos uma mensagem de crescimento, nós vivemos uma realidade de santidade, de amor, porque nós somos a comunidade que crê. Nós cremos que o Evangelho é a resposta para a vida e para a morte. É a resposta de como vivermos e é a resposta porque não haverá morte. O fim não é a morte, o fim é Cristo. Cristo é o fim de todas as coisas. Então uma igreja que crê, que possui uma fé verdadeira, uma fé que pode ser acrescentada, fé em Deus, uma fé que entrega, uma fé que confia, uma fé que entende o outro e uma fé que nos chama para uma verdadeira transformação. Uma fé que continua na caminhada. Ser igreja é ser comunidade. Não existe ser eu igreja, mas somos nós igreja. É uma comunidade como a igreja de Atos, que ninguém possuía alguma coisa como se fosse sua, mas tudo era em comum.
Assim as igrejas eram fortalecidas na fé dia a dia e aumentavam o seu número. Então é na nossa unidade que acontece a expansão. Uma igreja unida em Cristo, numa mesma linguagem e numa mesma decisão, que é a decisão de amar. Unidos no nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da misericórdia e no Deus de toda consolação. Unidos primeiramente com Cristo e depois uns com os outros. Porque não é só um ajuntamento, né? Porque só um ajuntamento a gente poderia ser um time de futebol, podia ser uma reunião de família, poderia ser uma confraternização de trabalho, mas não, nós estamos nos relacionando nos parâmetros que agrada a Deus. Um parâmetro de relação que é muito mais que só compartilhar de uma refeição. É compartilhar de uma esperança. A igreja é uma igreja sofredora, sim. A igreja sempre passou por tribulações, por perseguições. Nós sempre fomos incompreendidos e perseguidos pelo mundo. E nós muitas vezes ficamos aflitos, mas a igreja nunca foi derrotada. Muitas vezes a igreja até ficou em dúvida sobre algumas coisas, mas não desesperada. A igreja, ela até teve falta de algumas situações, mas nunca lhe faltou amigos e irmãos verdadeiros. Então, durante a nossa vida inteira, a história da nossa igreja, nós sempre estivemos em perigo, mas nós não computamos isso como o mais importante, porque o que nos importa verdadeiramente é que Cristo em nós é a esperança da glória, e existe uma liberdade em nós de comunicarmos essa viva esperança, que é a esperança da ressurreição. Quando Paulo diz aos Gálatas que ele nos saúda e que ele afirma que Jesus, se manifestou para nos livrar do presente século, segundo a vontade de Deus e de Pai, a quem seja toda honra e toda glória. Ele está falando para uma igreja sobre a liberdade conquistada por Cristo. Uma liberdade cristã, uma liberdade do mundo, a liberdade do pecado. Nós somos livres da carne, nós somos livres da morte. Uma liberdade que nos deixa inconformados com o secularismo. Uma igreja que ama, assim como era a igreja de Filadélfia. Uma igreja que procura se amadurecer e crescer na palavra, como diz em Colossenses, a fim de a gente viver mesmo de modo digno, de modo a agradar inteiramente ao Senhor, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Então, ser igreja é buscar esse amadurecimento, é buscar ter um entendimento iluminado pelo Espírito Santo, num amadurecimento onde a graça e a paz sejam multiplicadas nas nossas vidas, pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Ser igreja, fazer parte de uma igreja, ser tijolo nessa construção, é reconhecer os mistérios de Deus. É reconhecer e saber que o mistério que esteve oculto desde outros séculos, em todas as gerações, agora foi manifesto a nós, os seus santos, os quais Deus quis fazer a conhecer as riquezas da glória desse mistério, que é Cristo em nós, a esperança da glória. A igreja que Cristo vem buscar é uma igreja gloriosa, é uma igreja poderosa, não nos parâmetros do mundo, mas poderosa em Deus, poderosa em Jesus, porque Ele é o cabeça e colocou todas as coisas abaixo dos seus pés. Porque pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida agora, dos principados e dos potestades nos lugares celestial. E agora eu te pergunto, onde está a igreja de Cristo? Onde está? Aqui, aí. Nós somos a igreja de Cristo. A igreja de Cristo está em mim. A igreja de Cristo está em você. Nós somos essa carta aberta. Cristo vem buscar
a sua igreja. Ele vem nos buscar. Ele vem me buscar e vem te buscar. Para que ele vem nos buscar? Para nos apresentar como igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e sem defeito. E ele vem sem tardar. É logo que ele vem se manifestar e nos levar a igreja, que é coluna e baluarte da verdade. E nós, como igreja, nós só dizemos: vem, vem, amado meu. E a reflexão é essa: nós podemos cantar vem, amado meu? Nós somos essa noiva? Nós temos nos preparados, assim como noivas? Será que quando Cristo voltar, nós seremos achadas entre as virgens loucas ou as sensatas? As nossas lâmpadas estarão cheias? Nós estaremos cheios desse óleo precioso, esse óleo que é o Espírito Santo, essa unção sobrenatural? Olha, amados, nós temos vivido tempos difíceis, mas isso não é algo próprio do nosso tempo. A igreja sempre viveu em tempos difíceis, mas a nossa esperança é que dias melhores virão, porque o nosso noivo está chegando e está voltando, e nós teremos, sabe, esse momento de gozo e de alegria completa, quando ele vir nos buscar, quando nós nos encontrarmos nos ares com o nosso amado, querido, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Até lá, igreja. Muito obrigado por esse tempo que nós passamos juntos. E se você gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal. Clica lá no sininho para você receber as atualizações, tá bom? Graça e paz. Beijo!